Oi, Letícia. Oi, Tudo bom? tudo bem? Que bom, gostei dessa história. Me acompanha de longe, gostei. Vamos lá então. Claro, claro. Letícia, primeiro de tudo, Diga. qual a sua formação musical? Bom, então, eu comecei a tocar, eu não comecei a tocar criança pequenininha, eu comecei a tocar com 18 anos, 17 para 18 anos. Porque eu, na verdade, dançava, né? Antes de começar a tocar, eu dançava dança de salão e tal. E dava aula de dança e tive uma adolescência de bailarina aí. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a dançar em teatro também. E aí no teatro eu fui parar nos musicais, assim, Teatro Barra Shopping, não sei se você lembra, que tinha os teatros infantis, né? Na área tinha o teatro Sim. infantil, então eu dancei, toquei, cantei ali muito. E aí o que aconteceu? Minha mãe trabalhava, minha mãe que está aqui, um beijo, pra minha mãe e pra Clara, que eu já vi que ela falou que tá me ouvindo. Beijo. Olha, eu tenho que dizer também que eu não sou capaz de falar e ler os comentários, tá? Eu tô tentando ignorar, porque senão eu não vou falar com você. Vou tentar Se ignorar. tiver, eu digo assim para você, se tiver algum comentário relevante, eu Tá. falo. É porque as pessoas sentem o prazer de estar com a gente, tenho certeza. Se fosse uma roda aberta, é um tal de um falar Claro. com o outro, dá certo. E a única coisa chata de a gente gravar Hum, a live é que os que não comentários não sai. saem. É, Pois é. Então, se alguém fizer alguma pergunta, eu estou de tá, olho aqui, porque tá, hoje a fala é sua. Eu só vou te perguntar, tá. tá bom? Bom, então, e aí voltando, minha mãe trabalhava em frente à Escola de Música Vila Lobos, aí no Rio, sabe? Na Ramalho Ortigão. E ela falou, é bom, né? Cantar, você podia estudar, né? Já que você tá cantando, porque eu tava cantando muito em teatro, não sei o quê. E aí eu falei, pode ser. E aí eu entrei pra Escola de Música. Mas entrei assim. E lá no Vila Lobos tinha uma característica que o curso básico de lá, você, nos primeiros 6 meses, você não toca nada. Então você fica ali meio que conhecendo os instrumentos. Tinha na época, nem sei se ainda é assim, tinha uns workshops, né, que você era apresentado, então tinha lá o oboé, a flauta, não sei o que, lá eu tô lá bem. E aí tinha um café lá em cima, né, que era o bendito café do Vila, que na verdade quem estuda lá ia mais pro café do que qualquer outra coisa. E lá eu conheci Georgia, que estava aí na quinta-feira, conheci Luciano, enfim, e conheci a possibilidade de fazer música. Foi uma, foi uma coisa incrível na minha vida. Conheci a Aline Gonçalves, que é minha amiga até hoje, conheci a Ana Paula. E o que aconteceu foi que um dia eu sonhei que eu estava tocando flauta. E aí eu acordei e falei, Olha. por que não, né? E aí, enfim, minha mãe, lá na época a gente conseguiu uma flauta emprestada, ela tinha lá, ela era casada ela tinha o ex-marido dela, né? E ele arrumou para mim uma flauta emprestada. E aí eu comecei a tocar assim. E aí o que aconteceu foi tudo muito atropelado, porque Niki eu quis tocar flauta. Já rolou uma coisa que o Itiberê Zuarg, né? Um cara que toca até hoje com o Hermeto Pascoal, um baixista, o grande Itiberê Zuarg, tava abrindo uma oficina de música. E aí, também de paraquedas, alguém me deu uma fita com um disco gravado, olha só assuntos antigos. Uma fita com um disco gravado do Hermeto Pascoal. Fita Fita cassete. cassete, essa Tem mesmo, com a gente que ainda não, tem gente que caneta não sabe Bic. ainda que é fita cassete. Exatamente. Algumas entrevistas da edição eu coloco o que que é a fita cassete para as Então, pessoas entenderem. com a canetinha Bic, né, rebobinando, para mais rápido, então. E aí eu ouvi o disco do Hermeto Pascoal e falei, que isso? Eu nem sabia que existia essa música no mundo, eu não fazia ideia, enfim, eu não entendia nada. Eu sei que ele abriu uma oficina e eu fui lá e eu chorava de emoção, foi muito bonito aquilo. Eu fiquei, que isso, que isso, que isso, que isso, para. E aí, enfim, e o Itiberê na época, inclusive, foi muito generoso comigo, porque eu não tinha um centavo, né? Eu tava dando uma foto emprestada, ele falou, tu gosta daquilo? Eu falei, eu gosto. Ele falou, vem pra oficina. Então, o processo de começar foi meio que atropelado, assim, porque na verdade na Vila Lobos, estudando efetivamente, eu fiquei bem pouco, mas lá eu conheci os meus amigos, que são meus amigos até hoje e que são os meus ídolos. Que época é isso, mais ou menos? Isso é 2000, 99 para 2000. 99 para 2000.
E aí eu que dançava, não sei o que, eu fui deixando e a música foi tomando a minha vida, assim. E aí, enfim, né? No Itiberê E lá. aonde? Não, Então, pode continuar, continua. porque é isso. Isso aí foi, né? A Escola de Música Vila Lobos fica ali no centro da cidade, né? Na Ramalho Tigão. Nessa época, o Itiberê estava na Laranjeiras, na ProArte, na Escola de Música. E aí, enfim, me acolheram ali. E aí eu cheguei, o que acontecia nisso era assim, eu não fazia ideia de onde eu estava, nem do que eu estava fazendo. Eu só achava lindo. Sério, sabe? Era uma música. Agora eu vejo, hoje em dia, ainda bem que eu não sabia, na verdade, porque eu acho que se fosse hoje em dia eu ia ficar com medo, sabe? Só que assim, como diz a minha amiga Alia Calaf, a ignorância é atrevida. Entendeu? Isso chama-se encantamento. Isso que você está falando é encantamento. Todos nós, É. artistas, passam por esse processo de encantamento. Música, eu acredito que seja mais fácil você ter uma identidade do que você pegar a dança. Você olhar, o que, que é isso? Eu Uhum. quero isso, né? É, Mas a arte, ela encanta e ela é, seduz a gente assim. Agora, se a gente vai entrar na arte, não são outros 500, mas ela começa primeiro claro. com encantamento. E Para mim você foi foi uma coisa, seduzida. para mim foi arrebatadora, assim, porque eu fui realmente dominada pela coisa e consumida, e quando eu fui ver, eu estava ali. E o que aconteceu também? Eu lembro que nessa época, já que a gente está falando do flamenco, né, nessa época eu conheci muita música diferente. Assim. Primeiro eu conheci as Mas coisas do é Hermeto. isso que eu ia te perguntar. Quando que você descobriu o flamenco? Então, já começando, foi assim, eu acho que sei lá, eu nunca fiz, não tenho curiosidade, agora bateu a curiosidade de ver meu mapa astral nessa época, porque devia estar explodindo o planeta para tudo que é lado ali. Porque foi uma loucura, foi um monte de coisa, entendeu? Foi um mundo que se abriu. Imagina, eu sou de Ramos. Eu estudei há 13 anos, a vida inteira no mesmo colégio, entendeu? E aí era tudo muito ali, aquele mundinho, não sei o quê. De repente, cara, o mundo fez... Sabe, cresceu. Lembra do bug do milênio de 2000? Acho que aconteceu na minha Sim. casa. Na minha cabeça. Aí foi isso. Não, e aí eu lembro que nessa época eu já ouvi o disco do Sexteto do Paco de Lucia, né? Que é o famoso disco Live in America. E o outro que é o One Summer Night. Que até hoje são discos que eu escuto e realmente, eu lembro que na época assim, eu tava começando a tocar flauta ali, né? Vamos lá, vai rolar. E eu ouvi e falei, gente, dá pra fazer isso com instrumento? Que é isso? Que absurdo. Eu falei, nossa, nunca vou conseguir fazer isso. Porque eu também tinha essa coisa. Eu sempre achei que músicos eram seres especiais. Porque como é que alguém consegue fazer isso? Eu achava muito incrível. Eu tinha um encantamento, assim, nível pra não é pra mim, sabe? Aham. E, enfim, aí foi isso. E aí eu comecei, eu já ouvi. Aí eu já ouvi, só que assim, sem condição de eu pensar em tocar flamenco. Eu só achava lindo. E aí o que aconteceu foi que em 2006, a... aí eu Nossa, tenho uma... você levou esse tempo todo? Pra começar a tocar Flamengo, sim. Nossa, 2006 caramba. para 2007, né, também. Porque eu tava ali sendo muito feliz tocando música universal, né? Com o Hermeto e tal, Tiberê, conhecendo a música do Hermes, o universo da música universal. Não entendia nada, só sentia. Entendeu? Chorava de emoção, uma loucura. E aí o que aconteceu foi isso. Em 2006, eu acho que em 2006, eu tenho um limbo na minha cabeça, assim, eu não tenho muito claro. Se o primeiro dia, se é a primeira vez que eu toquei, tem duas possibilidades. A primeira vez que eu toquei, eu não sei se foi num show de fim de ano da Tatiana, porque aí o Luciano, o Georgia viraram meus amigos, irmãos da vida até hoje. E aí eu tenho esse limbo, assim, eu não sei se a primeira vez foi nesse show ou se foi naquele famoso show que juntaram todas as pessoas e aí eu fui tocar lá no Teatro Carlos Gomes. Acho que foi o período da despedida da Tiz e do Alan, não foi isso? Não, porque eles ainda não estavam indo, ainda não estavam indo nessa época, não. Isso daí ainda foi depois, isso foi antes Não foi ainda. depois? É, A minha cabeça já está toda louca, é tanta data, é então, tanta coisa. Não, realmente não consigo. Eu consigo setorizar mais ou menos em que década também. as coisas aconteceram. Agora, É, quando eu penso em não dá certas mais. coisas, eu vejo que tem 15 anos. Isso que eu tô te falando tem pelo menos, sei lá, 14, 15 anos, sabe? Eu fico, oi? Sabe, enfim. Então a gente segue o baile. E aí foi E aí, isso. como é que foi? Aí você caiu dentro do Flamengo quando você Sim. ficou aquelas coisas, você já escutava alguma coisa e aí você vai tocar. E aí, o Uhum. que que passou na sua cabeça? O que passou na minha cabeça, eu achava lindo, achava maravilhoso, achava incrível e eu queria aprender aqueles compassos. E aí eu fiquei maluca, comecei a estudar pra caramba e fiz o que dá pra fazer no Brasil, que é fazer aula de dança.
Porque... Esse eu vou pegar depois. Essa Tá. parte eu vou pegar depois. Não, então, Tá? porque assim, agora eu tô aqui na Espanha, eu vejo aqui tem. Agora já não, né? Agora nesse momento não se sabe o que vai acontecer, a gente tá Aham. numa fermata da vida, vamos ver o que vai acontecer depois. Mas, né, porque no Brasil não tem tablado pra caramba, né? Pra você ver as pessoas cantando, Exato. nada disso. Então, pra mim, o único Exato. jeito que tem pra você ter contato mesmo, porque é assim, né? O flamenco é uma cultura que é iniciática, né? Você tem que conhecer os... Porque é uma cultura que você aprende. Não é só aprender compassos de 12, compassos de 4, e bulerias, isso é com buleria, e alegrias, e não sei o quê. Aham. É toda uma cultura, toda uma história. Agora que eu moro aqui, eu me dou mais conta disso ainda, né? E aí, o que É, mu- acontece... Fala. é muito mais profundo do que a manifestação artística, né? Sim, isso é a Manifestação ponta. artística é a ponta do iceberg, vamos dizer assim, porque É, tudo que está embaixo é a base que faz a gente estar nesse meio todo, né? exatamente. É. Letícia, sabe por que que eu acho que é legal você estar aqui dando seu depoimento? Pelo seguinte, Hum, foi o que eu falei para a Geórgia. Muita gente acha, no seu caso, que a flauta substitui a voz. E eu acho que na ausência de um cantor, sim, você pode pegar o lugar do cantor, mas nunca vai ser uma coisa igual a outra. Não tem como fazer comparação. Mas eu sempre digo assim, que até para os meus alunos, que o instrumento ele é um elemento que completa todo um quadro. Então não dá para você destacar que o carrom é mais importante que as palmas, ou que a flauta é mais importante que o violino, ou até mesmo que a voz, não tem como fazer isso. Então a flauta ela entra num processo e que ela tem seu próprio destaque. Tanto é que nos shows de hoje dá para ver claramente, cada um tem o seu momento. Vamos dizer assim, os novos instrumentos, os novos flamencos têm o seu momento de solo também. sim. Né? Então, você está aqui para dar esse depoimento exatamente para mostrar aos outros que os novos instrumentos não são agregados, eles são incorporados dentro de todo um processo e fazem parte. Se não tiver, não é que não faça falta, mas é uma outra visão, é uma outra vibe, é tudo muito diferente. Então você está aqui para falar sobre esse seu processo com a música, né? Uhum. A gente vai falar sobre flamenco, eu vou querer pegar outras coisas também, que eu dei tipo fuçando um pouquinho a sua vida Fusse. artística, né? Então a gente precisa trazer à tona que o flamenco, em pleno século XXI, ele não perdeu suas raízes. Ao contrário, ele está muito mais a árvore cresceu e a copa da árvore cresceu porque as raízes também cresceram. Né? É uma árvore que cresce aos pouquinhos. Então, o seu depoimento é importante por causa disso. Tá? O que eu quero saber de você agora é o seguinte: você ficou inserida no universo flamenco, no universo da música. Né? Uhum. E aí, como é que você foi estudar música flamenca? Quem foram os seus professores? Então, a minha primeira professora de todo, bom, acho que primeiríssima de todo, quem pegou meu dedinho e falou, é aqui que faz, foi o Luciano. Aí, porque eu lembro perfeitamente, aquela famosa peteneira do Domingo Ortega, que quem dançou conhece. Sabe? Lo que vale são tu braço, quando de noite esse. Todo mundo fez esse curso aí, eu não existia no mundo flamenco ainda nessa época. E aí eu lembro que teve um bendito dia que eu fui pra casa do Luciano, ele ficou, sei lá, a tarde inteira comigo, escrevendo toda a parada e me ensinando. Eu fui meio decorando, ele foi meio escrevendo pra eu não esquecer, mas eu fui meio decorando. A gente não trocava de falseta enquanto eu não decorasse, não entendesse onde é que entra cada coisa. Assim, aquele bendito dia. Aí depois, claro, Mara Lúcia, né? Mara Lúcia, nossa rainha, mãe de todos, né? Que quem toca Isso é flamenco unânime, é é unânime, unânime. claro, A ela é Mara é maravilhosa. unânime. Tem uma notícia boa para vocês, consegui contato e a Mara vai dar um depoimento para gente. Ah, olha aí. Não, tem que Merece. ter, imagina, não dá pra fazer isso que você tá fazendo sem falar dela. Senão, se eu Raras não são as falar com pessoas, ela, eu vou falar só dela. não é? Então É, a Mara, ela é um outro marco musical, por ser talvez a primeira guitarrista mulher no Brasil. cadê a segunda, né? Pois é, cadê a segunda? Não sei, eu acho que até tem. Eu não conheço muito, estou um pouco afastado. Mas assim, ela foi professora de muita gente, de muitos músicos, né? E é uma pessoa de tamanha importância que eu sempre falo. Ela tem uma propriedade muito grande
qualquer um que fica sob os cuidados do violão dela cresce em cena. Isso independente da Sim. qualidade técnica da pessoa. Ela É. consegue fazer a pessoa crescer. Né? E eu acho isso de uma magnitude, sabe? Até a pessoa mais fraca fica grande sob os Não, cuidados ela do é uma violão dela. super professora, sabe? Assim, quem passa por ela fica pelo menos com som bonito. Fora o resto. Pelo menos com som bonito vai ficar. Sabe? Não, ela é uma grande professora e também foi minha professora, porque a gente fez um grupo na época, né? Eu, ela, o Luciano, que na época até foi um menino, o Henrique, que era um menino que na época tinha, sei lá, 14 anos, era mó monstrinho, assim, tipo, ele tirou umas alegrias do Paco do disco. Aí, enfim, a gente teve um grupo. Mas eu lembro muito da Mara me ensinando a bater o pé pra tocar sevilhana. E ela falou, não, seu pé. Olha, eu tive professores muito rígidos na vida, sabe? Assim, mas tudo dentro de uma informalidade, assim, na verdade. Porque quando eu finalmente fui fazer faculdade, meus professores nem eram tão rígidos como foram os meus professores não acadêmicos, sabe? Porque o Luciano nunca me perdoou também, o Luciano era. E a Mara também. Mara também. Aquela buleria dela lá, menina, a primeira buleria que eu toquei foi a da Mara. E olha, enquanto eu não toquei isso, tipo, entendendo o Ernesto, compasso. Ernesto. eu lembro. Exatamente. A criação dela, né? A homenagem que ela fez, eu acho que É. foi para um parente dela. Você sabe que tem uma coisa bacana? Eu acho que quando a gente amadurece, eu não sei se seu processo foi assim, porque eu acho você muito jovem ainda dentro do universo flamenco. Eu tenho quase 40 anos envolvido com isso. Mas quando a gente amadurece, a gente compreende as broncas que o professor deu na gente. Na verdade, não são broncas. É tipo o pai querendo que o filho fique É. melhor. Não, Né? até porque não eram broncas. O que eu tinha, por exemplo, eu não tinha bronca. Eu tinha uma exigência, assim, tipo, se você não aprender a bater o seu pé direito para tocar sevilhana, você nunca vai tocar sevilhana direito. Pronto. Gosto ou não goste, sabe? Então, Você, era assim. nesse período que você estava com eles, você teve curiosidade histórica, você foi estudar, ou você só ficou encantada pela música e se deixou levar? O que Eu fiquei, aconteceu contigo? então, eu fiquei muito tempo na música nessa época. A internet ainda era aquela discada, era bem difícil, não tinha um Nossa. monte de informação, um monte de saia. Eu sou velha, gente, desculpa. Parece que eu sou novinha, mas eu não sou, não, tá? Então, e então era um pouco mais difícil, mas eu tive muita sorte. Isso é uma coisa que eu tive na vida, é sorte. Eu tive muita sorte, porque eu tive professores, eu cruzei com pessoas no meu caminho, assim, que só posso acreditar que foi o plano superior que botou na minha frente mesmo, sabe? Porque não tem outra explicação. Porque logo depois eu conheci também o Fernando de la Rua. Enfim, eu tive contato com o Fábio Nossa, Ninho, eu outra toquei com o Fábio pessoa. Ninho, toquei com o Fábio Ninho. Eu toquei, e também porque tem uma coisa, né, gato? Eu era a única flautista que estava Era um interessada em tocar flamenco. privilégio. Então todo mundo me amava, entendeu? Tanto que o que aconteceu em 2007, tipo, sei lá, se eu comecei a tocar em 2006, em 2007 teve o Festival de Flamenco de São José dos Campos, veio a Talegona com o Talegón de Sim. Córdoba. E aí, a Ana Guerreiro me chamou pra tocar. Eu fui pra lá sem saber o que que era uma escobilha de sei lá o quê. E aí eu já tava aí, nessa época eu já tava super enturmada, já conheci o Alan, a Tisa, a Ana Bayer, o Diego, todo mundo, né? E tava super trabalhando com eles, porque é isso, eu era a única flautista, muito fácil, sabe? Quem é a melhor flautista de flamenco do Brasil em 2006? A Letícia, só tem ela, entendeu? Quem é a primeira? Eu. Quem ganhou? A Letícia, sabe? Nossa. Era muito fácil me Letícia, amar. é, as pessoas às vezes perguntam se precisa ter uma formação erudita, tanto para canto, quanto para dança, quanto para música. Te facilitou ou não você ter essa formação musical? Ou Então, tinha, é muito diferente? eu fui estudar, para você ter uma ideia, eu fui estudar música erudita, entrar na faculdade em 2009. Eu tô te contando uma história que começou em 2000. Então, na Uhum. verdade, a coisa do universo erudito, clássico, tocar em orquestra, não sei o quê, isso para mim, eu tive uma breve passagem dentro da universidade, sabe? 9 anos depois, quando eu já tinha feito um monte de coisa, já tinha gravado disco, já tinha feito várias coisas. Então, na verdade, assim, não tem. É um caminho mais tortuoso, é verdade. É um caminho que você vai mais ali Mas surfando para você ondas. facilita ou não ter esse conhecimento? Ai, conhecimento é bom, cara. Conhecimento facilita. Mas não é uma condição. Jamais. Não é uma condição de jeito nenhum. Assim como ler
música, entender, saber ler partitura, não sei o quê, também não é uma condição. Tudo é recurso, tudo é ferramenta, tudo é maravilhoso, mas condição jamais. Eu comecei a ler, a escrever 2 ou 3 anos depois de eu estar tocando. Eu tocava tudo de ouvido, porque lá no lugar onde eu entrei, que foi a Tiberê Orquestra Família, que foi onde eu fiquei 10 anos tocando, que eu considero a minha grande escola de formação, com o Tiberê, ali a gente não lia partitura, não tinha partitura. Era tudo feito na hora. Então eu vivenciei uma coisa que é muito, muito importante, muito profunda, que é você ver um compositor na sua frente escrevendo um arranjo, fazendo música, escolhendo o acorde. Isso aí... Praticamente você viveu um momento flamenco, porque antigamente não se tinha esse tipo de escola. É um do lado do outro ensinando o dedilhar lá. E, me desculpe, os guitarristas, sou muito leigo com música, eu sei trivial para dançar, mas é o dedilhar lá e outro copiando. E não tem escola, né? Uma escola formal, vamos dizer assim. É um do lado do Agora outro. tem, né? Agora tem Agora sim, sim, escola formal, tem sim muita coisa, essa mas está forma, no processo de formalização, né? essa formatação que chegou nos últimos, acho que 10, 15 anos para cá, 10 anos ou menos, né? Ficou muito mais fácil o acesso à informação em todos os aspectos, né? Deixa eu fazer a pergunta. Você viajou na Espanha nesse período ou você viajou muito tempo depois? Eu viajei só em 2011. Viajei em 2011, 2011. foi. É que como é isso, como eu era a melhor flautista, porque eu era única, eu toquei com muita gente, Adorei. né? Quem é a flautista mais bonita? Eu também, só tem eu. Aí, o que aconteceu foi que eu tive a oportunidade de tocar com muita gente que foi da Espanha, porque foi uma época também muito florida, né? Assim, tinha o festival da Ana Guerreiro, teve o festival da Gisele, teve muita coisa acontecendo. A Tiz e o Alan estavam levando direto, Domingo Imaculado, não sei o quê. Então eu toquei com muita gente nessa época, né? Esse período aí, sei lá, de 2006 a 2010. Então eu tive muito contato com eles. Aí só em 2011 que eu tive grana, né? Porque toda a questão é dinheiro, para vir para cá e passar 40 dias. Aí eu vim, que esquema, eu vim com a Tatiana, na época Mariana Abreu, enfim, a gente alugou um apartamento durante 40 dias, aí cada uma ficava um pouquinho. Aí eu fui para Jerez, fui pro festival. Aí fiz aula de dança, fiz aula de flauta com Juan Parrilha, com Diego Villegas. Quem mais que eu fiz aula? Não fiz aula com o Jorge Pardo porque ele não dá aula, mas tive contato com ele. Enfim, e aí foi isso que aconteceu, sabe? Eu vim pra cá pra estudar. Fiquei aqui em 2011, um pouquinho antes. Vamos voltar só um tiquinho antes. Vamos pegar essa fita, vamos rebobinar para trás. Tá. Nesse período, você teve algum momento como solista nos shows? Você teve que acompanhar baile, estar junto com guitarra? Você teve essas oportunidades? Cara, eu tive a oportunidade de tudo, assim, na verdade. Coisa boa, nossa. Inclusive, tem uma coisa, eu tô aqui agora, eu toco em tablado, eu toco não sei o quê. As coisas que eu tenho mais morando na minha cabeça, assim, no coração, que vem na hora, são as coisas que eu aprendi no Brasil nessa época. Nossa, até antes que de eu vir coisa pra boa. cá. Isso é o que tá no coração. A gente tem Flamengo muito bom no Brasil, sabe? Sim, E tem outra concordo. coisa. No Brasil, a gente tem muito mais ilusão. Não sei se muito mais, vai, também não vou fazer isso, que é injusto fazer isso, mas tem muita ilusão. A gente faz porque, bom, dinheiro não dá. A gente faz realmente porque a gente quer. Então a gente tem uma característica de fazer com muita paixão. A gente ensaia muitas horas. Se precisar ensaiar 2 da manhã, a gente ensaia, literalmente. Já aconteceu. A gente tem uma dedicação com a coisa que chega a ser até... É uma coisa que agora que eu tô aqui, eu me dou conta de como é até engraçado de ver, sabe? Assim, eu falo, gente, mas por que tanta dedicação? Para com isso, sabe? O povo aqui... Não... Porque para eles é muito mais fácil, né? É outra Olha, relação. Letícia, a gente tem poucos artistas flamencos, eu vou englobar os 3 gêneros, tá? Canto, música e dança, que conseguem ter uma certa estabilidade, mas isso é muito raro num país onde a nossa cultura não é valorizada, né? E é até respeitável que consegue fazer isso e leva de uma maneira honesta o trabalho. Honesta não é no sentido de eu estou fazendo e estou ganhando dinheiro. É de respeitar a arte como ela é, saber vendê-la sem distorcer, sem deturpar e conseguir sobreviver dela. Porque o artista aqui no Brasil, são raros que conseguem isso, né? Você tem que estar sempre, vamos dizer assim, com muita sorte em cima. Eu Você tem acho que ter o que assim, talento a tem que estar em arte, cima.
Eu acho que a É, arte, mais do que tudo, isso eu já entendi há muito tempo, assim, a arte é militância. A gente é militante, sabe? Eu já não acredito mais nessa coisa de não ter direita nem esquerda. Tem sim, eu acho, mas isso a gente não precisa falar agora não, tudo bem. Mas tem uma coisa que é assim, a gente é militante, querendo ou não, entendeu? Querendo ou não, seja qual for o seu credo, você é um militante. Necessariamente não tem jeito, porque... E não só no Brasil. No Brasil agora a coisa está um pouco mais gritante, né? Um pouco não, absurdamente mais gritante. Mas no mundo também, assim, porque eu tô aqui... talvez porque a arte nunca tenha sido encarada como trabalho, Exatamente, né? exatamente, Então, a sabe? O partir do lugar que a momento arte que... ocupa no mundo, esse lugar, onde é que a arte está no mundo? No mundo. Não estou falando no Aham. Brasil nem na América Latina, sabe? Estou Sim, falando sim, sim. em tudo. Eu acho que as únicas exceções a gente podia, de repente, talvez falar que fosse, sei lá, no norte da Europa, sabe? Lá para a Alemanha para cima, assim, que eles se relacionam de outra maneira com a arte, sabe? Mas, assim, artista é militante. Se você decidiu que você vai comer disso, eu sempre comi disso, como disso. Entendeu? Eu tô aqui, isso aqui é disso. Eu vivo disso. Isso é uma militância? Sim. Querendo ou não querendo, sabe? Assim, uma vez que você entrou nesse barco aí, amigo, ó, vou contar um segredo. Deixa eu te dar sua boina, porque a gente é militante. Você chegou a fazer o que muitos artistas fazem, de tocar na rua? Claro. Logo que eu cheguei aqui, principalmente aqui, né? Quando eu cheguei aqui, eu dei uma sorte danada, tem muita sorte, realmente. Eu dei uma sorte danada porque eu cheguei aqui e, tipo, 2, 3 meses depois veio o Roberto Monteiro, que já era meu amigo, meu irmão, meu brodão, e veio também, porque ele estava no Japão, aí veio. E logo depois veio o Gabriel Matias, que é um bailaor também, que está aqui. E eles moram na rua de cima, assim, a gente é vizinhíssimo. Tipo, são minha família aqui. E imagina, os três aqui, Verão e Madrinha, ninguém, pobreza máxima, uns estudantes, eu quase legal. O que a gente fez? Vamos tocar no Retiro, lá no Parque do Retiro, né? E aí sim eu fazia lá o cante, eu tocava flauta, foi bom porque eu aprendi um monte de letra nessa época. O Gabi e o Roberto um dia andando na rua, acharam uma tábua toda ferrada, virou o nosso tablado. E a gente atrapalhava. E a gente ficava tocando lá todos os dias no parque. Porque lá era o único lugar também que não precisava de licença para tocar, enfim, tinha todo um protocolo aí para respeitar. E toquei na rua, geral, adoro tocar na rua. Letícia, você encontrou muitos brasileiros aí nos ambientes que você entrou e você entra, tem muito turista, como é que é? Tem, Aliás, assim. como é a receptividade do povo espanhol contigo? Que você agora praticamente é quase uma espanhola, né? Não. Não, eu sou a brasileira que toca Como, flamenco. E eu faço questão de ser isso mesmo, sabe? Porque o jeito que eu toco, legal ver inclusive... isso. Não, imagina, não, de jeito nenhum. Eu sou uma brasileira que toca flamenco, eu falo com sotaque, eu não tenho a menor intenção de parecer uma madrilenha falando espanhol. Esquece, não vai acontecer. Eu tenho muito orgulho da gente, eu acho que a gente realmente, tudo que a gente faz com muito amor, sabe? Só a gente sabe, né, onde é que dói o nosso calinho. Então, assim, eu faço muita questão. Não, eu sou aquela brasileira que toca Flamengo. Não sou desse Malvarese com Z, não. Sou desse Malvares. De repente teve um Z aí de algum parente aí que ficou perdido em algum cartório da Galícia, sei lá de onde. Tudo bem, mas não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Sou desse Malvares com S. E a receptividade aqui é assim. Eu não posso reclamar. Eu não tenho do que reclamar. Eu sou muito aceita. E eu acho que rola uma coisa de uma identificação especialmente com os gitanos. Porque eu sou imigrante, entendeu? E eu vejo que eles se sentem um pouco imigrantes aqui também. Então, por alguma graça de Deus, alguma sorte, sei lá, eu me dou muito bem com eles e tudo que eu faço de flamenco, ou, sei lá, 80% do que eu faço de flamenco, sempre tem a mão de um deles ali me ajudando. Sempre. Não falha. Vamos fazer o seguinte, para a gente não avançar muito no tempo, eu quero te prender ainda nesse período. Tá. E quero saber o seguinte, aonde que a Letícia começou a dançar flamenco? Mexer com a... Eu quero saber, porque antigamente nenhum dos músicos queria dar uma patadinha, todo mundo com vergonha. Até a Georgia falou que adora agora, né?
Quer dizer, não adoro, mas ela é Não, ela tímida gosta quando demais. acaba, né? Ela falou. Depois que Quando acaba, acaba. Né? Mas quando que a Letícia chegou, cara, eu vou fazer aula de dança. E às vezes você dá lá suas patadinhas. vou lá pagar mico, eu faço isso. Gente, aguentem, é assim, foi mal. O que acontece é o seguinte, é isso que eu estava falando antes. No Brasil, o ambiente de flamenco está nas academias, está nas escolas. Porque não tem um tablado para você. Talvez se tivesse um tablado para eu ir, se tivesse uma coisa assim... Mais regular, um tablado mais De regular, repente, eu né? talvez nem tivesse pensado nisso. Mas também, enfim, aí também já junta tudo, porque os meus amigos flamencos do Brasil são a minha família do Brasil também, sabe? É como se fosse todo mundo filho da minha mãe, sabe? Tatiana, Laura, Luciano, Georgia, Andressa, esse povo todo, Ana Baia, Diego, Alan, esse povo todo para minha família, Alejandro, sabe? Para mim é todo mundo muito minha família. E aí todo mundo, e também tinha isso. Todo mundo me dava bolsa. Tinha esse milagre da bolsa também. Eu não pagava para fazer aula de Flamengo, porque aí também era bom, porque eu aprendia já o que iam ser os bailes do final do ano, não sei o quê. Conclusão, eu passei, sei lá, uns anos da minha vida frequentando academias, frequentando o Estúdio Gesto, o Estúdio Arte Flamenca, o Bailado. Fui aluna de todo mundo. Fui aluna do Rodrigo, fui aluna de todo mundo. Fiz aula com todo mundo. Fiz aula, sei lá, de segunda a quinta. Porque também era um jeito de eu... Como é que eu ia ter uma vivência de buleria para ficar ouvindo 50 vezes uma letra de alegria para você decorar uma melodia? Porque isso não faz parte da nossa cultura. Isso que eu estava falando, sabe? Isso é uma cultura iniciática. A gente tem que introjetar coisas que a gente não tem. Que é a mesma coisa, se pegar qualquer pessoa daqui, se eu começo a tocar um samba, sempre acontece, tem aqui a roda de choro, eu tô tocando choro e ó... Fica flamenco, entendeu? Eles fazem assim. Eles são assim, que é a mesma coisa. E a gente também, a gente tem uma tendência brasileira. Eu falei, cara, para eu entender esse compasso, porque pra você tocar buleria, você tem que ter em algum lugar de você aquele compasso ali rolando para você entender. E isso aí só o tempo te dá. Né? A vivência. É a vivência, não adianta, sabe? Eu posso explicar, pode pegar tanto que você pode ver, eu já ouvi isso de muitos músicos incríveis, assim, desses Grammy latinos, sacou? Falando, no Flamengo eu não mexo. Por que é isso? Porque tem que ter hora de voo. Não adianta. Eu agora vou fazer um curso, né? Que eu montei um curso de introdução ao Flamengo e tal. E basicamente o que eu dou são ferramentas para você começar essa caminhada. Ninguém vai sair sabendo, dominando. Você vai sair sabendo caminhos. Eu vou indicar caminhos que eu acho bom, inclusive, né? Que são baseados na minha trajetória e pronto, acabou. E aí, o que acontece é isso. Fazer aula de dança virou um recurso. E é ótimo, porque agora eu sei, tipo, pra mim não é um problema a estrutura de baile, porque eu já dancei uma seguida inteira, já dancei uma seguida inteira, já dancei uma alegria inteira. Eu sei como é que é a estrutura, sabe? Ah, sim, agora vem aquela primeira chamada de alegria, que é aquela maiorzinha, que ela sempre começa, tá, isso é assim em qualquer lugar do mundo, sabe? Coisas que a gente aprende, e só aprende ali. Eu acho que é todo mundo que está no Brasil, assim, que me fala, não sei o que, eu quero tocar Flamengo, gato, procura uma academia e vai fazer aula. Dança mal, não precisa dançar bem, não precisa virar bailarina, aprender a girar, não. Vai lá ficar fazendo passeio. Talvez porque seja uma das poucas artes, se não a única, onde é o único triângulo amoroso que se completa. O canto, a dança e a música, os três têm que saber, vamos dizer assim, entre aspas, conhecer a mesma coisa para ter essa conexão, né? É o único triângulo amoroso que funciona. Vamos dizer assim, triângulo porque é a matriz. Isso não quer dizer que o que vem depois vira pentágono, seja lá hexágono, né? Que você, quando você mergulha nesse universo, eu não posso simplesmente ficar preso, no meu caso, que a dança fica preso somente na dança, saber compassos. Não é isso, né? Tem algo muito mais profundo do que isso. Aprender a bailar o cante, né? Aprender a bailar o cante é uma arte. Sim. Aliás, isso é um discurso usado há muito tempo e que se levou um tempo para a gente entender que bailar al oído, né? Bailar al cante, não é escutar a letra e entender a letra. Existe uma coisa chamada que é... Nunca você vai cantar a mesma letra igual. Nunca você vai fazer a mesma divisão. Cada dia é diferente do outro. E você saber perceber no outro artista como é que funciona essa métrica dele.
E aí tem uma né? coisa que, assim, eu me identifico muito com o Flamengo também, porque tem esse caráter de que, assim, o cantaor, ele vai sempre alargar em algum lugar que você não sabe qual vai ser. Então, amiguinho, abre o seu ouvidinho, espera terminar e faz o seu rematinho, entendeu? Não tem jeito. E não tem outra maneira de que não seja. Não tem. Escute cantes flamencos. Tanto que Tem é que assim, escutar. tanto que é assim, Né? você, né, eu fui agora para Jerez, né, no festival, que o Gabi lançou, fez o primeiro espetáculo dele no Festival de Jerez, a Alice também dançou dentro do circuito off, foi lindo. E aí você vê lá aquele povo Jerez profundo, aquele ritmo sem dente, aquele. E tem uma coisa que assim, o povo dança simples, porque na verdade a relação com o cante, a relação do baile com o cante, com a música, com tudo, é uma relação muito natural. É muito parecido com, sei lá, eu lembro que quando a última vez que eu fui pro Brasil, aconteceu uma coisa muito maneira. Eu fui com uma amiga da Espanha para ir. A gente saiu do mercado, lá é bom senso. A gente saiu do mercado, tava uma roda de samba com 20 caras tocando, sem sacanagem, mas 20 caras tocando assim, e cantando, todo mundo cantando. Gente, se aquilo não arrebata uma pessoa, eu não sei o que vai arrebatar, tá? Mas para mim não tem a menor diferença entre essa roda de 20 caras ali, sentando a mão no instrumento, dando tudo que tem, sabe? E você chegar em Jerez e ver lá aquela roda daquela galera lá cantando, tocando e bailando simples, dançando sem sapato de Flamengo, sem flor, sem nada, entendeu? O cara tá ali na rua, no sol danado, entendeu? Tomando sua cruz campo ali. Ouve a letrinha, vai lá, e é tudo simples. Claro que tem a parte artística que a gente rebusca, que a gente bota um monte de remate, a gente faz coisas incríveis, mas a essência é simples. Sim, isso aí que você fala é que eu falo pro povo. Gente, aquela fantasia toda, aquilo é para o teatro, é para mostrar, é para vender. Mas existe uma outra parte. O tablado é um pouco diferente, é menos do que isso, é menos rebuscado, você está mais próximo das pessoas. E quando você vai para um ambiente mais, entre aspas, natural, puro, né? Acho essa palavra puro muito perigoso, porque o samba também ele é assim. Não, 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 Né? não, não. Quando você vai para um Fuja dela. ambiente mais quando você vai para um ambiente mais natural, onde ele acontece de verdade, você não vai ver isso. Você não vai ver uma mulher vestida de espanhola, nem um homem vestido com aquela calça alta de toureiro, né? Você não vai ver isso. Você não vai ver uma rosa. Mas você pode ver a mulher prende o cabelo porque vai atrapalhar a dançar. E ela vai lá e faz a dança dela. E esses Né? penteados que são super, super flamencos, na verdade, é a nega que dá um nó no cabelo e vai. Tem umas que pegam e usam o cabelo para dançar. Isso me remete, sabe o quê? Infelizmente, eu sou obrigado a fazer um paralelo, porque é uma outra parte que eu estudo, talvez poucos artistas do Flamengo saibam. Eu estudo muito a cultura cigana. Então, assim, o que eles fazem na arte é exatamente isso. O que está dentro do âmbito familiar é deles, é puro, não tem fantasia. Agora, se eu preciso ganhar o dinheiro, eu preciso trabalhar, eu vou elaborar meu trabalho, vou elaborar minha roupa, eu quero ser visto, eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, tem todo Não o só figurino isso, né? completo Porque você nessa quer se hora, né? expressar também, sabe? Sei lá, a Sim, gente expressa a nossa alma quando a gente dança, quando a gente toca. E tem gente, enfim, cada pessoa é um universo maravilhoso, né? E tem pessoas que têm uma linguagem mais complexa de entender, de repente, do que outras, né? Mas uma não é melhor do que a outra, nada disso. Enfim, mas eu acho que a essência, né? Porque você fala de essência também é um negócio tão perigoso. Olha, negócio é só puro, você ir no essência. Eu tenho muito medo de tudo isso, porque senão eu nem tava aqui tocando Flamengo, né, gato? Porque eu sou brasileira e tô aqui. Então, tipo, Isso, você bom, vai falar de pegou onde pureza eu queria. agora. Não. Se falar de pureza, você não é flamenca. Pronto, né? Nessa concepção mais antiquada do que é pureza, né? Então, flamenco é cante, voz, um violão, no máximo dois, né? E pronto. Na rua, no canto, num tablau, num café, lá de madrugada, 2, 3 horas da manhã, fechado para aquele grupo de. Isso não é mais assim. Isso foi um período histórico. Acontece em alguns lugares, ainda que eu tenho alguns amigos que falam, Ricardo, eu fui levado lá para tal lugar assim de madrugada, tiveram que avisar que eu estava indo porque era estrangeiro, que um negócio fechado, não a penha. Quer dizer, existe, mas não é o que comanda, o que dá direitos para tudo. É uma outra experiência, é uma outra visão. Então, eu sempre acho que quanto mais você beber das diversas fontes que a nossa arte tem, mais é tua intimidade com ela.
Não ficar só preso numa O que eu coisa tenho muito medo desse segmentada. papo da essência da pureza é que isso aí gera, às vezes, um respeito, que é muito importante ter respeito, mas muitas vezes é um respeito que paralisa, sabe? Aquele respeito paralisante. Você tem tanto respeito que você não tem coragem de sair para fazer patada, você tem tanto respeito que você não tem coragem de compor uma falseta de tangos, sabe? Então, assim, muitas vezes, porque isso daí vem muito com muito mito em volta, sabe? Vem com muito do puro, do não sei o quê, do não sei o quê. E, na verdade, assim, a gente é músico, essa cultura é viva, vivíssima, como muitas das culturas orais, né? Como todas as culturas orais, tanto que é isso, assim, a gente quer gravar as coisas para não perder, porque depois ela vai mudar, sabe? Então, assim, eu imagino se eu vou falar de pureza, sabe? Eu sou brasileira tocando um tabaco Então, cheio de irritando. Então, vou dar a cutucada agora. Você é bem contemporânea, no seguinte sentido, que você já entrou no flamenco, onde as coisas estavam transformadas, agregadas, com muito mais informação, né? Você não pegou a época de uma das épocas de transição, que é eu, Débora, Vitória, a gente lá dos anos 80 e 70 sim, sim. pegou, né? Então eu quero perguntar a você o seguinte: como é que você vê a influência de outros estilos de fora do ambiente flamenco nessa formação musical? No Flamengo, você diz, né? Sim, no No Brasil. Flamengo. Bom, primeiro tem o Flamengo Jazz, né? O Paco de Lucia, na verdade, foi o cara que abriu essa porta. Para mim, esse cara é o cara que possui a chave. Ele, o Henrique Morente, eles foram os caras que abriram essa... Porque a gente fica esperando autorização. E é isso que eu acho que é um pouco perigoso. A gente fica esperando ter autorização. O Paco de Lucia pegou uma chave, abriu uma porta e falou: olha, gente, tá aqui, olha, tem flauta. Ele que botou o carrom no Flamengo, a gente ouve o carrom e fala: nossa, mas que coisa, né? A gente acha que é ancestral. E não, tem um negócio de 50 anos pra cá. É muito recente, sabe? E a partir do momento que rolou essa autorização, tanto, por exemplo, o Jorge Pardo, ele era um flautista de jazz, né? Ele era do mundo do jazz, ele não tocava no Flamengo, ele é espanhol. E aí ele entrou no grupo do Paco, e o grupo do Paco, para mim, foi uma grande vanguarda. Assim como também o Camarão, que botou... É que, assim, na verdade, eu acho que a grande vanguarda foi nos anos 70, né? Porque nos anos 70 tudo virou vanguarda, assim. Todo mundo testou muita coisa. Todo mundo usou todas as drogas que tinha, todo mundo botou instrumento que não tinha antes. Sabe, você escuta o disco do Camarón, A Leyenda del Tempo. Tem baixo, tem bateria, tem pandeiro, tem tudo. Orquestra, Tem tudo. orquestra. Ali é uma loucura, sabe? O Piazzolla também botando... O Piazzolla tem um disco, sabe? Então, quer dizer, tá pipocando nos anos 70 vanguardas. Tudo que é novo. Uma maravilha. Então, assim, eu cheguei muito tempo depois disso. Então, eu cheguei já com a cama feita, sabe? Cheguei com a cama feitíssima, assim. Mais fácil, vamos dizer assim, menos complicado, né? Claro. Eu penso assim, Letícia, você falou uma palavra bastante pesada, que é a questão da autorização. Muitas das vezes, eu não posso falar dos meus colegas, mas acho que é uma coisa que no íntimo acontecia. Autorização de quem? Talvez a palavra correta fosse aceitação. Porque... Ó, eu tô te falando isso, mas eu sou a primeira a fazer isso, tá? Sim. Bem claro. Eu penso, como dança, por exemplo, não tem uma coisa mais marcante para mim na minha vida, dentro desse processo de dança flamenca, do que o Joaquim Cortez. Homem, cigano, com formação erudita, que dançava com o torso nu e botou uma saia. Todo que, entre aspas, não era aceito, principalmente pelo cigano, né? Então, quando eu vejo assim, você vai agregando os elementos e você não desconstrói ou não distorce, cara, é super aceitável. O problema é o tipo de educação que a gente recebe para depois você ter essa abertura de pensamento, porque é difícil, é muito difícil, né? A gente falando com a Georgia, a gente fica dentro de uma caixinha de sapato. E quando você abre a tampa dessa caixinha, o negócio é uma loucura, que você olha que o universo é muito maior do que aquilo. Que na verdade eu acho que a gente sofre pra caramba pra entrar nessa caixinha, né? E na hora que a gente descobre que não precisava nem ter caixinha, a gente Exato. Primeiro a gente fica com medo de tudo aquilo que a gente pode fazer, que a gente fala, meu Deus, o mundo é muito grande. Então, né? A Débora entrevistou Ana Morena, eu não vou lembrar agora,
Mas eu me lembro, inclusive, algum tempo atrás, eu fiz participei de uma revista, escrevemos sobre moda, né? E na página do lado estava entrevista com ela, Lamorita, em que uma parte da entrevista dizia assim: quem saiu do Flamengo é porque nunca entrou de verdade. Cara, é a mais pura verdade. E olha que ela é das antigas, tá? Deve estar aí beirando uns 80 anos. É de uma pureza o que ela diz, que é verdade. Você não se desliga disso. Você pode até não praticar a atividade da arte flamenca, mas você tem no seu cotidiano. Não tem coisa mais bacana. Eu não vou me lembrar qual dos colegas artistas deu depoimento, que está andando num táxi na Espanha e o rádio do táxi toca uma buleria. Entendeu? Então, de alguma forma, você tem esse contato quando você emerge, mergulha de cabeça nesse universo, que não é só uma arte, é todo é a ponta do iceberg. Você, quando mergulha, você vai lá no fundo, aí você, cara, que loucura. E você percebe, por mais que você estude, por mais que você absorve conhecimento, você ainda não sabe um décimo do que é. Não sei, eu tenho uma relação um pouco diferente, assim, com isso, porque eu acho que, assim, essa é uma arte que está a serviço como várias outras, sabe? Porque tem uma coisa também que é assim, tem gente que eu vejo que às vezes parece que é obrigada a gostar de Flamengo, sabe? Eu vejo muito isso, que é uma coisa assim, eu adoro o Flamengo, mas eu não gosto do cante, porque eu acho que parece grito. Aí você fala, cara, olha só, não precisa gostar, não precisa, sabe? Não precisa, a gente precisa comer. Isso a gente precisa, né? A gente precisa, sabe? A gente precisa não passar frio, a gente precisa de dignidade na vida. Mas você não precisa gostar de Flamengo, não precisa de nada disso. A gente faz porque a gente quer, e aí tudo bem, tudo bem. Se você quer ter uma relação mais superficial com isso, tudo bem, sabe? Tanto que, sei lá, eu, por exemplo, eu fico oscilando, sabe? Assim, agora eu tô aqui e eu tenho uma vivência flamenca bem presente, assim, bem constante na vida, né? E, enfim, eu tô sempre com os meus amigos, a gente tá sempre falando de baile, falando de não sei o que e tal, não sei o que. Mas é que cada um pode ter a relação que quiser, eu acho, sabe? Eu não acho que tem isso, sabe? Eu não acho muito que tem isso de, se você não fez tal coisa, você não sei o que, sabe? Talvez, é o que eu estava falando. Talvez, não, eu entendi o que você quer dizer. Você já pegou um caminho muito livre, então para você é muito mais fácil. Eu venho de uma escola muito livre também, sabe? Porque sim, de onde você eu venho pegou ali, é muito assim. E realmente, assim, quando, sei lá, o Hermeto Pascoal, quando ele fala da música universal, é essa coisa abrangente mesmo, que tudo influencia tudo, sabe? Que tudo influencia tudo. Então, na verdade, tá aí, gente, tá aí. Eu acho que, assim, se você quer conhecer, se você quer estudar, se você quer qualquer coisa, beleza, você pode fazer isso de um jeito ou de outro, tem vários caminhos. Eu acho que o primeiro caminho, por exemplo, pra gente o que acontece é que gera uma estranheza. Porque sempre eu vejo as lives aqui, sempre tem uma questão de como popularizar, como fazer as pessoas conhecerem, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa do acesso. Primeiro que eu já sou militante há muito tempo do Flamengo no Boteco. Isso aí... Você ia adorar se você tivesse conhecido a Ruerga em Santa Teresa, com Mara tocando, Simone dançando, Soraya Castrioto, algumas vezes eu fui. Você ia adorar, porque era, não sei se você, nem sei se existe aí, um bar chamado Sobrenatural. Sim, existe. Era para lá que a gente ia de tarde, domingo de tarde. Anos 80 isso. Olha o que é, né? Exatamente o que você está falando. Sabe, porque popularizar popularizar, porque também eu fico vendo isso, sabe? Acontece que, sei lá, agora problematizando um pouco a questão, né? Porque tem uns alunos que estão fazendo aula. Aí fica toda essa coisa, não, tem que ouvir o cante pra rematar a buleirinha, não sei o quê. Ai, não, tango, você tem que sentir a caneta, papapá. Tá, aquilo tudo. Mas onde é que a nega vai praticar isso? Você tem que ter a chance de errar na vida também, sabe? A gente tem que poder errar. Então acaba que fica uma coisa muito... Parece que você sabe, o palco vira um lugar de medo. Não só sagrado, mas um lugar de medo. Porque a pessoa se prepara o ano inteirinho para no final do ano ir lá lançar uma vez. Ah, meu Deus. Aí você falou uma coisa super bacana, que é a possibilidade da prática independente do ambiente, né? Sim. Isso é fundamental para os pilares, os 3 pilares, a dança, o canto e a música.
Você precisa ter a prática. Você não pode só praticar quando vai fazer show. Claro. Isso aí é fundamental. Né? Você falou tudo. Isso falta... É muito difícil, sabe, Letícia? É um campo um tanto quanto doloroso, porque às vezes a gente tem uma ânsia de que aquele que está aprendendo aprenda e mergulhe, e às vezes o outro não está preparado para isso. Então você ainda respeitar esse limite. Não está preparado ou não né? quer mesmo, né? E tudo pois bem, mas não sabe nem que não quer. Não sabe nem que não quer. Não E às vezes nada. perde a oportunidade de descobrir que gosta tanto porque não teve a coragem de se expor. Seja lá em que ambiente for. Porque eu acho que sempre é uma sabe, experimentação. você pega uma pessoa lá, sabe, que nunca dançou na vida, ela entrou na academia porque ela acha lindo, porque a primeira coisa, o primeiro atrativo, sei lá, no brasileiro, né, no Rio de Janeiro, a gente é carioca, gente, a gente não usa um monte de roupa, não enche a cabeça de flor, não é assim que funciona. Aí você pega uma pessoa que tá lá, fazendo aula o ano inteiro, não sei o quê, a única chance que ela vai ter de fazer isso é no Teatro Gávea, no teatro lá do Shopping da Gávea, entendeu? Que ela gastou os tubos pra estar ali, né? Os tubos para estar ali naquele palco e ela vai dançar aqueles 6 minutos ali que ela preparou o ano inteiro. Ai, gente, eu acho isso muito cruel. Me dá pena de todo mundo, eu juro. Quando eu tocava nos finais de anos, eu ficava, entendo isso. Eu passei por isso, mas eu tive a grande satisfação com alguns professores. A gente tinha um trabalho paralelo que era tudo bem, normalmente o foco de academia e escola de dança são as apresentações de encerramento de ciclo, vamos dizer assim, né? Final de ano. Uhum. Mas eu tive a sorte de ter alguns professores também que, durante o ano seguinte, levava aquele trabalho para outros ambientes, Sim, outros mas lugares. assim, você sabe que fazer isso é uma militância também, né? Porque eu também fiz muita produção de flamenco total. aí, sabe? Eu fiz muita produção de flamenco aí quando eu estava no Brasil. E é punk. Deixa eu falar, é punk. Porque é tudo difícil, assim. Então, eu acho que quanto mais a gente simplificar as coisas, melhor. Uma coisa que eu vejo que está todo mundo fazendo muito, que eu acho muito legal, é fazer um tablado na própria escola. Sabe? Faz um tablado na escola, pega uma sala de aula, bota uma cortina preta ali, sabe? Bota umas cadeiras, vende umas entradas e ó, partiu. Exato. Muito bom você ter falado isso. Tem que banalizar. Eu acho que a gente tem que banalizar isso. Eu espero que tenham aprendido. Fome na rua, vamos banalizar Flamengo. Eu espero que tenham aprendizes escutando isso, porque quando a gente fala uma coisa e quando outro artista fala, tem um outro peso, né? Diante disso, eu vou aproveitar o gancho e perguntar para você o seguinte: quais são as recomendações que você dá, já deu muitas dicas na entrevista, para quem quer aprender flamenco? Para quem quer aprender flamenco? Eu acho que você tem que escolher, primeira coisa, você tem que escolher um disco para chamar de seu. Se você está afim de entrar nesse universo e conhecer, eu, por exemplo, meu primeiro disco foi isso que eu te falei, né? Que foi o One Summer Night, do Paco de Lucia, que era ali, tinha muito cante, mas era muito instrumental. Foi aquela época do auge do sexteto do Paco de Lucia, que eles estavam com o dedo voando assim. Letícia, peraí. Vamos lá, Letícia, voltamos. Voltei. A gente estava falando assim, eu perguntei no final do quadro anterior, quais são as recomendações que você dá para aquele que quer estudar flamenco. Então, dá para você repetir e continuar? Acho que é melhor. Então vamos embora. Eu acho que é assim, se você está afim de conhecer, se você gosta, se você está afim de conhecer, eu acho que a primeira coisa você tem que encontrar um jeito, ver se você se apaixona por isso. Se você se apaixona por isso, para isso, eu pelo menos fiz assim, eu fiz assim, né? Eu fiz, isso aconteceu naturalmente. Você tem que encontrar um disco, ou um cantaor, ou um bailaor, para chamar de seu. Para falar, eu adoro esse disco, sei lá, esse disco do One Summer Night, do Paco. Do Paco. Que tem uma solapo boleria chamada Chiquito, do Jorge Paco. Cara, o que eu ouvi essa música, eu ouvi em looping. Até hoje, eu posso ouvir esse disco o dia inteiro. Eu posso ouvir o dia inteiro. Porque aí depois... E aí, por exemplo, o Paco, por exemplo, o último disco dele, né, antes dele morrer, foi o Cositas Buenas. Esse disco é pop, esse disco é muito acessível, é um disco super tragável, sabe? Não é um disco mega complexo. Tem canto, tá tudo ali. Tem os flamencos que são mais pop, né? Tem que eu adoro, que é o El Bicho. E aí você vai começando, porque você começa a ler as fichas técnicas. Você fala, o fulaninho gravou, não sei quem é esse cara. Aí você vai lá, pá, o carinha de Jerez, não sei o quê. Por exemplo, nas minhas empreitadas eu já tenho os meus, né? Assim, os meus top da vida.
Eu amo o Duquente. Eu amo o Diego Carrasco. Nossa, do Quente é maravilhoso. Eu amo o Diego Maravilhoso. Carrasco. Eu amo o povo. Eu amo todas aquelas coisas de Herês lá. Eu adoro todas. Eu adoro as famílias. Porque inclusive, tem uma coleção, que eu esqueci o nome, mas é assim, é como se fosse, sei lá, as famílias de Herês. Los Moneo, Los Carrasco e... qual é o outro? Enfim, que tem o Torta, que tem o Los de la Morena, né? Que tem o Fernando de la Morena. Aí eu descobri que essa aí é a minha galera. Eu adoro ouvir eles. Eu acho muito maneiro. Que é aquela festa de boleria mesmo. Assim, é o que eu gosto. Eu adoro eles. Então eu E acho que é para assim, você encontrar um pra chamar de seu, sabe? aqueles profissionais que continuam no ramo, que conselho você dá, Letícia? Sigam, continuem como deve continuar, porque vale a pena. Porque, olha, aquele finalzinho que a gente sai depois que acaba, vai tomar um chopp, todo mundo maquiado, feliz da vida, isso não tem preço. Isso não tem Qual foi o preço. melhor show para você no Brasil? Não dá para Ixi. dizer assim. Pois é, tem todos, sempre tem todos, mas existiu assim que, por alguma razão muito especial para você, marcou muito. Ah, É, eu vou com a G, eu vou com a G. Também foi um pouquinho por Ortega. A G falou. Porque foi muito especial, porque ali a gente fez uma imersão mesmo. Aprendi muita coisa ali. Naquela época. um pouquinho por Ortega, os irmãos. Eu tava do meu Imaculada. E Uhum. tava o Fernando. Então, assim, esse momento que você vive de ver o Fernando montando, fazendo uma falseta ali na hora de fandangos. E o Domingo coreografando tudo coladinho. Isso aí realmente. A Gisele. A Gisele tá aí. Então, porque a gente estava no Rio e aí a gente foi, né, Gigi, né, a gente andou de ônibus lá para o Espírito Santo, pegou, a gente não tinha dinheiro, falou, vamos, dane-se, vamos. A gente foi, que foi uma imersão, assim, sabe? A gente ouviu muito, aprendeu muito, que é dessas coisas que eu estava te falando, sabe? As coisas que eu vivi aí, tem coisas que eu aprendi nesses dias, que eu tô aqui num tablado tocando lá na Pacheca, aí alguém fala, ai, toca aí uma falseta de boleria com bailarina, não sei o quê. Eu uso a falseta que eu aprendi lá, porque essa falseta mora no meu coração, sabe? E aí também, enfim, não, eu tenho, deixa eu fazer, posso fazer um top 5? Top 3. Porque, ih, peraí que tá errado esse negócio. Tô o tempo todo com esse troço errado. Então, porque Aí teve da Companhia de Arte Flamenca, né? Que também foi um processo muito legal, que foi o Antíteses, porque a gente montou o espetáculo todinho ali, sabe? Cada notinha. Você construiu um espetáculo desde o zero, é muito incrível, né? Tiveram os dois da Talegona que a gente fez, que também foram esses, que foram os ensaios corujões, né, Clara? Agora tá aí. Ensaiam até as 2 da manhã. Que horas eu ensaio? São terça, quarta e quinta, de 10 às 3 da manhã. E tá bom. Tá. Vamos, é como dá pra Artista fazer, é é assim. como a gente faz, sabe? É como a gente pode Artista é fazer, é assim. como a gente faz. E montando tudo, sabe? Porque, sei lá, eu gosto de ensaiar. Eu sou dessa cultura, que eu venho desse mundo, eu gosto de ensaiar, eu gosto de ficar ali, escolhendo notinha. Não, volta ali, sabe? Tudo bem se ficar um dia inteiro só tocando uma falseta, não tem problema. Ajudando a bailarina a acertar uma chamada, vamos embora. Eu amo fazer isso, porque o resultado disso, meu amor, não vai ter de outro jeito, sabe? Trabalho. Olha, isso daí eu também estou convencida. O que faz as coisas acontecerem e ficarem bonitas é trabalho. O trabalho é ensaio, né? Não tem jeito. Claro, porque eu já cansei de ir aqui em show dos medalhões, mais medalhões, não sei o quê. Você vê que os caras não prepararam nada, não sei o quê, e fica desconectado, sabe? Uhum. E é isso que a gente faz muito bem. Quanto tempo você está aí, Letícia? 5 anos e meio. Então eu posso te perguntar algum show que te marcou bastante aí, que você tenha tocado? Aqui? Claro. Então, eu faço... todas as vezes que eu fui a primeira vez tocar em algum tablado, sempre foi muito marcante, porque eu estava morrendo de medo. Porque no tablado você realmente é o cúmulo do improviso. Você conhece as pessoas no palco, efetivamente. Assim, tipo, literalmente eu conheci várias pessoas no palco. E eu sou flautista, né? O cantor não tem negócio de tom. Em lá flamenco. Mas o cantor tá meio rouco, tá meio animado, sobe meio tom, desce meio tom. E você, dá seu jeito.
Então é uma coisa que a gente não se prepara tanto, entendeu? É uma coisa de você chegar lá e resolver na hora. Então, sei lá, a primeira vez que eu toquei no Cardamomo foi muito incrível. A primeira vez que eu toquei na Pacheca foi muito incrível. E eu faço um espetáculo aqui que é em homenagem a Rocío Jurado, que é uma cantora que é muito famosa aqui. Imagina, quando ela Uma morreu, foram cantante 3 dias. maravilhosa. Que, na verdade, ela era meio copleira, né? Mas ela também tinha uma parte do show que era flamenco. E Sim. agora o que acontece, né? Tem 13 anos que ela morreu já, e aí a filha dela fez uma produção, que é um espetáculo em homenagem a Rocío Jurado, e eu toco nesse espetáculo, eu faço a parte flamenca. E ali também eu aprendi e aprendo. Bom, esse era o famoso show que eu tinha um monte de datas esse ano, e por causa do coronavírus não aconteceu. Mas, enfim, tá tudo aí suspenso no mundo, vai acontecer em algum momento. E ali eu já aprendi muita coisa, eu tive momentos muito maneiros ali, assim. Mas é essa coisa, assim, se eu penso, a minha memória afetiva é pro Brasil que eu vou, sabe? Você aí... a Vera, Rosa de Piqui. Né? Tem as sevilhanas dela que são muito bonitas também. Sim. Ô, Letícia, você aí... Até me fugiu a pergunta, entrei na história da Rocío Jurado, fiquei viajando na história... Bom, enfim, quando eu lembrar eu pergunto para você depois, me fugiu sinceramente. Vamos lá então. Micos flamencos, você tem? Mico, assim, de, sei lá, tipo, que cai de bunda no chão, sem no palco, não. Mico, qualquer mico, qualquer mico. Mico Flamengo, Então, aqui, meu mico, eu não lembro de nenhum, porque eu sempre fico muito olhando meu canto, né? Eu não me movo muito. Quem se mexe muito que corre mais risco de passar perrengue, sabe? Mas eu lembro de algumas situações, assim, sei lá. A gente fez o espetáculo O A Tempo, né? Da Companhia de Arte Flamenca no Teatro Glória. E aí tinha uma coisa que tinha um espetáculo lá acontecendo. A gente, os músicos, nós tivemos que ficar num puleiro, assim, tipo, uma parte mais alta, sabe? Aí eu lembro que a Ana Baia tinha que descer uma escada, tipo uma escada de incêndio, no meio do espetáculo. Ela tava com o microfone aqui. E aí esqueceram de desligar, sei lá. Eu sei que ela tava descendo, aí ficou... Você ouvia ela. E aí o meu pai tava assistindo. Aí eu falei assim, e eu tava com o meu microfone na flauta, eu tava com a flauta assim, que porra é essa? E meu pai, Letícia, por que você... Imagino a cabeça das pessoas para onde foram, né, nessa Não, eu hora. mandei um que porra é essa, mas bem sonoro. Lembra, Gê? Aí eu falei assim, garota, o que você tá falando no meio de espetáculo? Que porra é essa? Mandei um bem sonoro. Carioca, sonoro. Enchi a boca pra falar, achei que a flauta tava lá longe, esqueci que eu tava com a flauta aqui, sabe assim? Microfone aqui na minha boca. Soltei aquele... Mas é estranho. Eu gosto de fazer essa pergunta porque todo mundo acha que é tudo muito perfeito, né? Não, às vezes acontecem umas coisas estranhas. Eu acho que vale a pena a gente contar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aí você está trabalhando só com flamenco? Você Não, tem algum projeto? Aqui eu trabalho com flamenco, com música brasileira e dou aula. Peraí só um pouquinho. Aceita a luz lá, Chuchu, pode deixar. Que fica melhor pra mim. Bota a luz lá. Obrigada. Ótimo saber disso. Eu não, eu trabalho com música brasileira, com flamenco e dando aula também. Gente, esse aqui é o Gael. Vem aqui, Gael. Oi, Gael. Oi. Meu filhinho. Como é que tá? Que passa, ele não escuta, ele não tá escutando que eu tô com fone. Verdade. E eu aqui falando. Viu, gostou do mico? Mico ao vivo. Mico. Vamos lá. Letícia, diga. A pergunta que eu faço para todo mundo. O que é flamenco para você? Ixi, Maria, que pergunta difícil, rapaz. Para mim, o flamenco é uma cultura muito bonita, é um resultado de muitos anos, né, de uma cultura ancestral. E para mim, pessoalmente, é um dos meus pilares, assim, da minha arte. É uma das minhas linguagens, assim, que eu estou sempre estudando, sempre tentando desenvolver e sempre tentando aprender. É isso.
Letícia, quero agradecer muito pela sua disponibilidade. Aí deve ser bem tarde da noite, por você ter essa cabeça tão aberta e trazer um horizonte de possibilidades para todo mundo que está assistindo a gente aqui. E reafirmo que o seu trabalho como flautista, vamos deixar bem claro, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, porque você não ficou preso só ao Rio, é muito importante e marca algumas divisões aqui. Né? A gente sai da convenção e entra para o mundo moderno. Então você, Georgia, o AG, né? E entra para o mundo moderno. Eu queria agradecer muito a você por todo esse carinho, esse papo, me dá esse prazer de te conhecer um pouquinho mais, perceber que a sua cabeça é maravilhosa, tá? Sua digital está impressa aqui. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Também admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada pelas suas palavras e pela oportunidade também. Obrigada a todo mundo que está aí, que me dá meu dedo coçando para responder todo mundo que fala. Mas eu não consegui não responder. Peço desculpa já. Eu sei que está todo mundo aí. Eu amo todo mundo que apareceu aí. Então, assim, não quero nem falar.